O clínico geral deve ser tratado com maior benevolência do que o especialista. A diligência exigível de um médico especialista é maior do que a correspondente ao não especialista. Essas duas frases estão no Debates Contemporâneos e são de dois autores reconhecidos por tratarem do direito médico e do direito da saúde. E aí eu queria trazer aqui essa discussão. Será que o médico especialista tem uma responsabilidade maior do que a responsabilidade do médico generalista? Como que essas duas partes são vistas nos processos de suposto erro médico? Então, de acordo com esses dois autores, o especialista deveria ser visto com um olhar mais rígido. O especialista teria menos espaço para cometer erros em relação ao generalista. E aí eu queria trazer, para ajudar na nossa reflexão, um trechinho da Montanha Mágica do Thomas Mann, que é uma cena muito interessante, onde a gente vai ter nessa cena um médico, que é o Dr. Behrens. O Dr. Behrens, ele é um médico super especialista. Ele só atende pacientes com tuberculose. Ele está num sanatório nos Alpes suíços e só vai para lá pacientes com tuberculose. Então ele só faz isso há muitos anos. Ele inclusive teve tuberculose e há muitos anos ele só trata dessa doença. Então ele é um super especialista. E nessa cena vai estar também o nosso protagonista desse livro, que é o Hans Castorp. E o Dr. Behrens, ele faz um diagnóstico de uma tuberculose antiga no Hans Castorp. E é uma cena muito interessante, porque ele entrega o estetoscópio dele para o Hans, pede para o Hans auscultar, e ele explica o que o Hans vai escutar no pulmão dele. E o Hans diz assim, olha, eu estou conseguindo escutar. E aí o Dr. Behrens vai trazer algumas palavras muito interessantes para a nossa discussão, que eu vou ler aqui para a gente, tá bom? Então ele vai dizer assim: ótimo, Hans Castorp, o senhor deveria tornar-se especialista. Ali há, portanto, uma maciçez. E tal maciçez tem a sua origem em focos antigos, que já se esclerosaram, ou, se assim lhe agrada melhor, já cicatrizaram. O senhor é um doente veterano, Castorp. Mas não convém censurar ninguém por não lhe ter comunicado este fato. Olhem que interessante. Ele está dizendo para o Hans assim, Hans, realmente, isso que tu está escutando é essa tuberculose antiga, né? Tu já é um veterano nessa doença. É uma doença antiga já. Mas não convém censurar ninguém por não ter lhe comunicado este fato. Ou seja, não censure os médicos clínicos gerais que não são especialistas como eu por não terem feito esse diagnóstico no senhor. O médico clínico geral não tinha a mínima condição de fazer esse diagnóstico. Ele não está que nem eu aqui, imerso só nessa doença. Ele tem todas as outras doenças para lidar. E aí ele vai seguir. O diagnóstico na fase precoce é muito difícil, sobretudo para os senhores, nossos colegas na planície. Eu nem quero dizer precisamente que nós aqui temos ouvidos mais finos, embora a especialização e a prática influam bastante. Então vejam que capacidade do Dr. Behrens de perceber que ele não pode exigir do médico da planície, como ele diz aqui, que é o médico da cidade, é o médico aquele que atende de tudo um pouco, e não o médico dos Alpes suíços, como ele que está só lá atendendo tuberculose. Que sensibilidade que ele tem em não exigir desse médico da planície, esse médico generalista, o diagnóstico que ele consegue fazer, né? E por que eu chamo a atenção, né, para essa discussão e para esse trechinho da Montanha Mágica do Thomas Mann? Porque frequentemente eu encontro nos processos judiciais de suposto erro médico o clínico geral sendo julgado por um super especialista. Então o juiz, ele tem como réu um clínico geral e ele nomeia um médico especialista. Então se o clínico geral deixou de fazer um diagnóstico de AVC, por exemplo, né, de um derrame, ele chama um neurologista para ver se o clínico acertou ou errou.
quando eu entendo que ele deveria chamar o quê? Um outro clínico geral. Ora, como que eu vou exigir daquele clínico geral o conhecimento que só o especialista tem? Então, a meu ver, as duas frases que eu trouxe aqui no início, no livro do Debates Contemporâneos, estão corretíssimas. O especialista tem uma responsabilidade maior e ele deve ser cobrado por essa responsabilidade. Por outro lado, a gente não pode exigir de um clínico geral o conhecimento de um super especialista. Então, em um processo de suposto erro médico, quem que a gente deve nomear? Um médico com a mesma especialidade do réu, que deixou de fazer um diagnóstico ou que deu um tratamento errado, ou um médico com a especialidade da doença? Eu entendo que quem seria o profissional mais adequado para fazer esse laudo é um médico mais próximo ao réu e não mais próximo à doença. Idealmente, seria um médico especializado em medicina legal e perícias médicas, que é o profissional que vai ter essa percepção e essa sensibilidade de conseguir se colocar no papel de cada um desses profissionais e perceber, olha, o que eu posso exigir deste profissional aqui? O que eu posso exigir deste outro profissional aqui? Né? E assim os processos seriam melhor conduzidos, tá bom? Valeu!